Graça e paz, meus queridos. Bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Amém? E hoje nós temos o texto de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Muito bem, queridos, estamos aí diante de uma realidade que atinge a todos de um modo geral, né? Nós temos aqui um texto completo, porque não deixa ninguém isento daquilo que Deus diz. E é interessante, meus queridos, que ele começa dizendo: sendo, pois, justificado pela fé. Olha que coisa muito interessante, né? A justificação pela fé, meus queridos, ela produz vários resultados no crente. E nós temos que destacar aqui alguns deles: a paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, a reconciliação com Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus e o regozijo em Deus. Amém? Olha que lista de coisas maravilhosas, né? Que nós temos aqui, onde podemos perceber que são vários os resultados da justificação pela fé. E é muito, irmãos, interessante pensarmos nisso. E ele diz que quando nós somos justificados, nós temos condição de entrar nos céus. Ou seja, nós temos condição de estar ou de ir até o trono da graça, porque nós já somos justificados. Isso nos dá um privilégio tremendo. Ele diz também que nós temos, aqui no versículo 2, né, que nós temos entrada pela fé à graça, na qual estamos firmes. Sabe, queridos, que quando nós aceitamos Jesus, nós não temos dúvidas. Você chega para uma pessoa não crente e pergunta para ela: escute uma coisa, meu amigo, você, se morresse hoje, para onde você iria? Que seria da sua vida? E a gente vê muitas respostas, e as respostas mais diretas que nós ouvimos é exatamente a de não sei, só Deus sabe. Irmãos,
nesse caso, nós temos que tirar Deus dessa jogada, porque cabe a nós sabermos também. Sabemos que Deus sabe, porque, em primeiro lugar, Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Então, não adianta você dizer que Deus sabe, porque Ele sabe mesmo. Não se preocupe com isso. Agora, a questão aqui que implica é você saber. Deus quer que você saiba. Entende? A outra colocação, queridos, que a gente observa é que ela não traz confusão para nós. Nós temos aí a perseverança, a firmeza de fé. Isso é muito importante. O cristão que não tem firmeza na sua fé, meus queridos, olha, eu acredito que ele deve fazer uma autoavaliação para entender o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque a firmeza de fé, meus queridos, é exatamente o sistema que Deus deixou para nós nos convencer de que Ele está conosco. Quando você olha para o texto de Romanos, ele diz, lá no capítulo 8, ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, é muito empolgante essa questão para nós que aceitamos Jesus. Então, você precisa ter verdadeiramente essa convicção, essa firmeza. Ele diz aí também que no próprio capítulo que nós lemos de Romanos 5, ele disse, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha, gloriar-se nas tribulações, meus queridos, não é fácil não. Quando nós observamos a palavra tribulação aqui, queremos entender o que é um pouquinho de tribulação. Não estou aqui me referindo à tribulação dos dias logo após o arrebatamento, sabe? Ou da grande tribulação. Não. Estamos nos referindo aqui às tribulações corriqueiras do nosso dia a dia. Por exemplo, quando se trata de tribulação, refere-se a todo tipo de provações que podemos nos afligir, que podem nos afligir. Veja bem, e isto inclui necessariamente as necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguições, maus tratos ou solidão, e até mesmo o sofrimento. Então são essas as tribulações da vida corriqueira, que não tem nada a ver com aquela tribulação que a Bíblia chama da grande tribulação, lá que nós lemos muito, né? De 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala muito, né? Então é preciso você destacar essas coisas. Outra coisa que é interessante, ele diz que quando nós somos atribulados, nós sabemos que a tribulação produz a paciência. Quando ela nos vem, nos acomete, é porque Deus quer tratar conosco e nos dar paciência ou nos fazer paciente para que saibamos que Ele está no controle de tudo. E olha como ele continua dizendo, e a paciência, ela traz a experiência. Quando você passa por alguma dificuldade, por algum problema, você adquire uma experiência tal que você vê no outro a sua dificuldade e diz, ele vai tirar de fichinha, porque ele já passou por aquilo. Entende? Muitas vezes nós vemos as pessoas e elas nos procuram dizendo, olha, puxa vida, eu estou passando por problema tal.
E aí o que o Senhor diz para nós, e aí a gente acaba transmitindo a ele, diz, olha, se preocupa não, confia no Senhor, porque isso vai servir de experiência para você falar para outros. Assim como, por exemplo, você está falando para ele, né? Porque ele vai entender exatamente o que você já passou. E você passou por aquilo também. Então, é uma linguagem que você pode entender que quando vem a tribulação, você adquire uma paciência. E a paciência, a experiência. E ele diz, a experiência, a esperança. Quando você tem já a experiência, então, com certeza, você tem esperança de usufruir, de passar por aquela tribulação. Amém? É muito oportuno essas coisas a gente lembrar. Hoje em dia, irmãos, infelizmente os crentes estão dotados de um triunfalismo barato, banal, satânico, que não tem nada a ver com Jesus, que quando eles estão atravessando por alguma dificuldade, eles xingam a Deus, diz Deus, se você não for Deus, se você for Deus, tire-se da minha vida, começa a xingar a Deus dessa forma. Ou não me deixe passar por isso. Se Deus está te deixando passar por isso, meu querido, minha querida, é exatamente para você adquirir experiência, para você adquirir paciência, para você adquirir esperança. Sabe? E aí, amados, nós precisamos entender isso e querer para as nossas vidas viver de modo a esperar no Senhor. Sabe o que diz o Salmo 40, no versículo 1? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso não é maravilhoso? É lindo. Basta que você se assegure no Senhor, na sua palavra, para passar pela experiência ou pela tribulação e adquirir experiência e se firmando na esperança. Amém? Mas ele ainda não para por aqui. Ele continua dizendo aí no versículo 5, ele diz, e a esperança não traz confusão. Você já pensou que coisa linda? A esperança não traz confusão. Eu não consigo, meus amados, ler este texto e não comparar ele, fazer uma ponte, uma ligação, aí um contexto com o Salmo 121, o versículo 2, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não posso deixar de atrelar esse texto a esse que nós acabamos de ler, que a esperança não traz confusão. Um outro texto continua nos Salmos, diz lá o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Olha que coisa linda, maravilhosíssima. E aí, amados, mas consolidando esse conceito bíblico que nós aqui estamos tratando, ele diz aí ainda, porquanto, olha, no versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos é dado. Amém? Olha que coisa linda, meus queridos. Isso é tremendo. Quando eu vejo essa palavra, o Espírito Santo que nos é dado, eu não consigo deixar de atrelar mais uma vez nesse conceito, nesse contexto, o texto de Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. O 13 diz assim, olha, depois que ouviste a palavra do Evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, foste selado com o Espírito da promessa, Espírito Santo da promessa. Amém? Olha só,
Então ele te dá o Espírito Santo aqui. Ele coloca no teu coração o Espírito Santo. Ele lacra você pelo Espírito Santo que nos é dado, o texto, verso 5 de Romanos 5. O Espírito Santo nos é dado como um lacre para as nossas vidas. E o versículo 14 ele diz, o qual, lá de Efésios capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, o qual é o penhor da vossa herança para o dia da redenção. Oh, glórias a Deus. Amém, meus amados. Quando você está selado para o dia da redenção, você está justificado, você está seguro, você pode vir tribulação, você pode vir o que vier, porque você vai encarar, você vê os sofrimentos, as dificuldades, sabe, as adversidades da vida, as coisas que vêm de encontro a você para lhe fazer mal. Você suporta e passa por elas. Me lembro de um pastor amigo meu, lá de São Paulo. Ele tinha um hino muito interessante que ele cantava. E eu acho esse hino maravilhoso. E ele diz assim, que naquele hino, eis que ainda que um vento forte venha, desesperado para ver meu fim, ele continuava firme, porque o amor de Deus estava nele. E se eu sinto o amor de Deus dentro de mim, ainda que um vento forte venha desesperado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Então, meu querido, você se assegure do amor de Deus que está na pessoa de Jesus, derramada pelo seu Espírito, e onde ele diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é tremendo, é lindo. Como eu gostaria, meu querido, que você entendesse essa palavra nesse momento. Você que está lendo, está ouvindo essa palavra, que você pudesse sentir o amor de Deus derramado sobre você, o Espírito Santo dado a você, que você se rendesse, que você se entregasse sem reserva alguma para o Senhor Jesus Cristo. Você quer fazer isso agora? Onde você estiver, não se acanhe, se renda diante do Senhor e diga, Senhor, como é bom ser justificado por Ti. Me ajuda, me ampara, me dá firmeza, me dá segurança, ainda que venham as tribulações. Amém? Se você fez esta confissão diante do Senhor, aonde você estiver, você pode fazer, sabe o que, meu querido? Logo em seguida, Senhor, me aceita como teu filho, e Ele vai te escrever no livro da vida o seu nome. Amém? Com pena de ouro. E aí, daí, o segundo passo, procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Especialmente, meu querido, olha, especialmente aquela que procura viver verdadeiramente a palavra, que não encobre o pecado, que não se envergonha de falar do pecado e de dizer que o inferno existe e que está preparado para aqueles que não creem e para o diabo e seus anjos. Então você procure uma igreja dessa e vá congregar, servir a Jesus nesse lugar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo, se assim Deus nos permitir. Glórias a Deus.